Paz, igreja, tudo bem com vocês? Eu sou o presbítero Gesivaldo e nós estaremos dando sequência ao nosso devocional diário no mês do suprimento sobrenatural do Senhor. Eu trouxe uma palavra aqui para nós meditarmos que se encontra em Lucas, no capítulo 24, no versículo 44. É uma palavra muito interessante que o Senhor tem falado comigo. E a palavra diz assim: E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Pessoal, nessa passagem, Jesus havia acabado de ressuscitar. Ele tinha aparecido para algumas pessoas no sepulcro, como as mulheres, a Pedro, a João. Ele tinha também aparecido para alguns discípulos no caminho de Emaús. E agora ele reaparece para todos os discípulos que estavam reunidos em uma casa. E os discípulos estavam atônitos, porque eles não estavam acreditando. Apesar de muitos relatos, eles não acreditavam na ressurreição de Cristo. E Cristo traz essa palavra para eles. Era necessário que tudo acontecesse para que se cumprisse o que foi escrito pelos profetas, o que foi escrito na palavra a respeito de mim. E a coisa mais importante nesse versículo que me chamou muita atenção e que me fez meditar durante toda essa semana é que ele fala que abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E isso é um ponto-chave. Nós temos falado muito sobre ler a palavra do Senhor. O Senhor tem nos falado que a igreja tem que ler a palavra dele, meditar na palavra dele e estudar a palavra dele. E isso é muito importante, porque se todos eles tivessem uma compreensão sobrenatural da Escritura, eles compreenderiam que o Messias teria que vir para ser sacrificado e ser ressuscitado para a salvação de todos aqueles que crescem nele. E eles não esperavam por isso, eles esperavam um Messias, um rei, que fosse governar Israel, tirar Israel da opressão de Roma e para trazer benefícios terrenos. E não que Jesus não tenha trazido isso, mas a verdade é que Jesus trouxe muito mais que isso. Porque Israel é Israel hoje por causa de Jesus, por causa das promessas, por causa daquilo que foi escrito, por causa da palavra revelada pelo Senhor. E o ponto-chave aí é compreender as Escrituras. Nós temos que compreender as Escrituras, nós temos que meditar nas Escrituras. O Senhor tem nos alertado isso e isso nós temos que fazer, porque às vezes nós passamos por muitas dificuldades nas nossas vidas. E se nós tivéssemos uma compreensão das Escrituras, se nós tivéssemos um estudo das Escrituras, nós veríamos que muita gente passou por coisas piores. Às vezes nós estamos passando por coisas que, se nós lêssemos mesmo e compreendêssemos o que foi a igreja primitiva, o que foram os profetas, o que foi a história do povo de Israel, o que foi aquilo que Jesus nos falou e nos passou, nós entenderíamos que é tudo passageiro, que todo sofrimento pode ser superado, que toda carga pode ser carregada, que em toda batalha nós já temos vitória e que o final da nossa caminhada com Ele é a gloriosa eternidade com Jesus. Então, tudo fica tão pequeno, como o próprio apóstolo Paulo fala, por diversas vezes que ele sofreu ao longo da trajetória dele de caminhada com Jesus, que ele fala que sabe tudo, que ele sabe sofrer, que ele sabe passar fome, que ele sabe passar frio, que ele sabe o que é não ter provisão, mas que uma coisa é certa, que ele já é muito mais do que vencedor. A palavra fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus.
Então, vamos meditar na palavra, vamos ler, vamos estudar, vamos refletir, meditar, vamos buscar entendimento. E agora, eu gostaria de orar com vocês para que, assim como Cristo pediu para que fosse abertos os olhos deles, para que eles compreendessem as Escrituras, e isso foi um ponto de virada na vida dos discípulos, porque compreendendo as Escrituras, nós vemos lá em Atos como Pedro se levanta como um forte pregador da palavra, e ele fala aqui quando o Espírito Santo é derramado lá em Pentecostes, que aquilo dali era só confirmação de Joel 2,28, que a palavra falava que há de ser que derramaria do meu Espírito sobre toda a carne. Então Pedro se levanta de uma maneira totalmente diferente de antes, por conhecer a Escritura, por compreender, por entender, por discernir os tempos que estavam vivendo. Que isso também aconteça na nossa vida, ao meditarmos, ao lermos, ao compreendermos, ao estudarmos a palavra. Amém, Senhor? Nos capacita, Pai. Nos capacita a entender a Tua palavra, nos capacita a entender, compreender, a estudar, a meditar. Senhor, nós precisamos de Ti, nós Te louvamos e Te adoramos, porque nós sabemos que Tu és fiel, Senhor. E nós queremos nos aprofundar na Tua palavra e Te conhecer a cada dia mais. Então, Senhor, que cresça, Senhor, esse desejo por ler a Tua palavra e que nós saibamos, Senhor, que em todas as coisas, Senhor, em todas as coisas nós já somos mais do que vencedores, porque Tu estás conosco. No nome de Jesus, amém.